você pensa, só último detalhe, porque aqui a gente tem que dar o quadro completo. Eu leio essas coisas, como jornalista, eu tenho que, assim, operação de busca e apreensão contra o cara era a fonte do jornalista e tal, e eu já acompanhei o caso lá de trás e tal, já sei tudo. Então, assim, qual é a minha preocupação quando eu leio uma notícia que me parece assim, a notícia da ditadura, deu uma ordem ditatorial? Eu falo assim, tá, tudo parece o que eu acredito que seja, etc. Mas vamos fazer um esforço aqui de procurar em todas as notícias, de procurar na decisão, ou pelo menos no conteúdo que vazou da decisão, algum elemento que, pelo menos, esteja sendo utilizado para justificar o abuso, para fazer parecer que o abuso não seja abuso. Aí você procura lá na matéria, não acha. Aí vem um parágrafozinho, como apareceu numa matéria da CNN. Assim, aliados de Dino, quer dizer, não é nem a decisão do Moraes, são aliados de Dino, que é políticos, né? Ou assessores, enfim, pessoas que são da patota dele. Aliados de Dino dizem que. E aí, você tem uma alegação truncada, deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui, que é para dizer que o jornalista estaria cobrando dinheiro para publicar as reportagens. Só que isso não veio a público com qualquer tipo de elemento concreto, em lugar nenhum, até o momento. Eu achei aqui, olha só. Aliados de Dino disseram à CNN que o carro particular do ministro era seguido e que, portanto, não se trata de utilização de carros oficiais. Aí eu pergunto, qual é o elemento que confirma que o carro era seguido? Ainda que fosse, qual é o crime que fica configurado e por que o Alexandre de Moraes está decidindo um caso sobre uma pessoa sem foro privilegiado? Você vai enquadrar numa história de perseguição, etc. Mas qual é o indício de que há perseguição? Porque, olha, se eu sou um jornalista e um servidor vaza uma informação para mim de que uma família de um ministro está usando carros oficiais. Se eu vou checar essa informação, quer dizer, se eu me aproximo do veículo para ver se a família está lá e tal, etc., isso não é perseguição. Nós temos o direito de ir e vir. Se tem o carro passando e eu estou passando perto, se eu olhei para o carro, etc., isso não é perseguição. Qual é o risco que essa pessoa gerou para aquele veículo, para a família que estava dentro daquele veículo? Teve algum episódio de violência física? Teve algum episódio de ameaça? Teve algum episódio envolvendo armas de fogo, explosivos e tal? Nada apareceu até agora para justificar essa configuração de perseguição. Se tivesse aparecido, a melhor opção, Felipe, era usar um carro oficial ou falar com a polícia? Cara, bom, primeiro que a família do menino não devia estar num carro oficial. Exato. Então, assim, isso não tem explicação pública ainda até o momento. Mesmo que tenha uma explicação, família... deve ter uma justificativa, mas não... Bom, enfim. Não, mas olha, vamos supor que você é um cidadão, você é um familiar de uma autoridade que seja. Se você entende que tem algum tipo de cidadão que está perseguindo você, etc., você pode dar uma queixa na polícia, que o cidadão comum faz. Nós podemos ir à polícia, dar uma queixa, dizer que estamos sendo perseguidos, ver se a polícia entende que aquilo configura indício de determinado crime, ver se a polícia abre uma investigação e, eventualmente, a polícia vai investigar aquilo, porque o foro privilegiado ele é da pessoa que está envolvida no caso. Não é o foro privilegiado de uma potencial vítima que está contando. E ainda assim, familiar do ministro também não tem o foro privilegiado. Então, assim, a polícia civil, vamos dizer assim, de um estado, ela investigaria o caso e ela, eventualmente, apresentaria uma denúncia, etc. Não tem nenhuma razão para o caso estar no Supremo Tribunal Federal, a não ser esse monstro, esse monstrengo que é o inquérito das fake news aberto há mais de 7 anos e usado para a blindagem dos ministros. E aí a outra alegação, a propósito, o Luiz Pablo, jornalista, ele diz que nunca seguiu o carro de ministro e familiares, que a utilização de carro oficial por parte dele e familiares é um fato comprovado, e que nunca recebeu dinheiro para publicar reportagens contra o ministro. Então a outra alegação, que está sendo plantada na imprensa por aliados do Flávio Dino, é que o jornalista cobraria R$100 mil para publicar as reportagens. Mas, repito, não tem ninguém, até onde eu vi, de todo esse caso, que trouxe à tona um elemento concreto
ou menção à decisão do Moraes que trouxesse algum elemento concreto para corroborar essa tese. Enquanto isso, a vida vai sendo devassada, os caras descobriram, e você tem decisões anteriores do próprio Moraes e do Flávio Dino contrárias ao grupo político do Maranhão, que é rival do grupo político do Flávio Dino. Então você vê a gravidade disso, um tribunal que pode estar sendo, para a gente ser muito generoso aqui, na minha análise, está sendo instrumentalizado politicamente para retaliar um grupo político contrário ao ministro do tribunal, que não é para ser político. Então, assim, chegou a um ponto de abuso de poder, cara, que realmente é ridículo, tá totalmente extrapolado o Supremo Tribunal Federal nas suas atribuições. E aí a gente viu repercussões, você estava vendo aqui agora mesmo jornalistas falando, como tu disse, e mencionou também o vídeo do Renan, né? E nesse vídeo o Renan começa falando que, decisão ilegal não se cumpre, ou algo próximo disso. Isso mesmo. Né? Cara, numa situação como essa aqui, no fim, por mais que não tem muito o que fazer, meu irmão. Chegou a polícia pra pegar as coisas na tua casa, não tem muito o que fazer. O alvo não tem o que fazer. O que acontece é que o Renan foi sabatinado na Globo News e em determinado momento ele disse que decisão não se cumpre. Aí foi questionado, mas quem vai avaliar isso? Né? Decisão ilegal, obviamente. Mas quem vai avaliar? Só ver o que é legal e ilegal, porra. E aí ele deu explicação sobre conflitos que existem entre os poderes. Ele citou, por exemplo, uma canetada numa decisão monocrática, geralmente não é democrática, de um ministro do Supremo Tribunal Federal que derruba uma decisão do Congresso Nacional inteiro. Então você tem 513 deputados, 81 senadores, em geral não são todos que votam, eventualmente alguém vota contra, mas você forma uma maioria e pela previsão legal aquilo eventualmente se transforma em lei ou qualquer tipo de regra que é aprovada no Congresso e vem um ministro numa canetada e derruba, como já aconteceu várias vezes. Inclusive Ricardo Lewandowski, no caso da lei das estatais, quando se mudou a regra e o Lewandowski queria atender ao interesse do governo Lula para poder nomear políticos para as estatais, etc. E deixou aquilo vigorar por muito mais tempo do que o Congresso tinha deixado. Bom, e a gente teve então também... o Renan citou, só para concluir rapidamente, que nesse caso não se deve cumprir, que há um precedente, inclusive, que o Renan Calheiros, quando era presidente do Senado, ele foi afastado do cargo por uma decisão do Marco Aurélio Mello, não cumpriu, e depois a decisão foi revista, mas Renan Calheiros, né, tinha muito poder e houve toda uma pressão ali contra aquela decisão monocrática, mas o Renan Calheiros não cumpriu. O Congresso ficou ali uma parte, né, insignificativa do lado dele, e o Congresso, portanto, um poder, portanto, se voltou contra a decisão. Agora, é diferente uma decisão de magistrado contra um indivíduo, cidadão, pessoa física. Então, assim, caberia ao Renan Santos explicar o que ele quer dizer, no caso específico, com decisão ilegal não se cumpre, porque como presidente, em relação a uma decisão de magistrado sobre um cidadão comum, não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer, pelo menos enquanto as questões estão durando. Que ele pode reagir politicamente, falar alguma coisa, ele pode enviar um projeto para o Congresso Nacional, pode se articular com senadores para haver uma abertura de CPI, para haver um pedido de impeachment, um avanço nesse tipo de processo. E, de fato, agora você tem mais elementos para que isso aconteça. Né? Essas condutas desses caras justificariam alguma iniciativa do Congresso, por exemplo, contra eles, né? Não, sem dúvida. Sem dúvida. Mas... Estão há anos e anos justificando, e é por isso que eles ficam aliados da cúpula do Centrão no Congresso. E teve um episódio muito significativo, dias atrás, que foi o jantar promovido pelo Moraes. O Brasil está totalmente, né, sistema disfuncional, as pessoas fora da casinha. Jantar promovido pelo Moraes com o Lula e o Davi Alcolumbre para que eles fizessem as pazes. E a participação do Cristiano Zanin, que foi advogado do Lula e hoje está no Supremo. Isso não existe em democracia nenhuma. Um jantar desse, a portas fechadas, sem testemunha, fora da agenda oficial. O Moraes virou o quê? Terapeuta do Lula e do Alcolumbre? Né? É a terapia de grupo do sistema. E no momento em que o Lula tem o filho investigado, em 3 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, claro que 2 abertos pelo André Mendonça e outro aberto pelo Dino, mas
Me parece que vai haver uma tentativa de esvaziar a relatoria do Mendonça, né? Mas vamos ver como é que o Dino vai atuar. Agora, o Moraes foi atingido pelo escândalo Master, no caso da esposa dele no contrato com o Daniel Vorcaro, e o Alcolumbre também foi atingido pelo escândalo Master. Se você gostou desse corte, não deixe de se inscrever em nosso canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Agora, se quiser dar uma força, não deixe de se tornar membro do canal. É menos que uma paçoca. Valeu, muito obrigado.